Olá, pessoal, tudo bom? Hoje esse episódio do Direito Tributário em Destaque. Eu, Carolina Ferraro, counsel da prática de tributário aqui do Rio de Janeiro, junto com Caio, Graça e a Heloísa, associados também da prática, tanto do escritório do Rio quanto do escritório de São Paulo, vamos apresentar para vocês um tema mais voltado para o contencioso tributário. Nossa análise é acerca dos efeitos da coisa julgada em matéria tributária, e a gente vai analisar os tópicos acerca do cenário tributário, os aspectos gerais da modulação de efeitos das decisões e a sua aplicabilidade nos processos no âmbito do STF e no âmbito do STJ, particularmente a coisa julgada parcial. Faremos uma breve introdução sobre o tema e a nossa conclusão a respeito do assunto. Por que a gente resolveu trazer esse tema, né, para o debate? Porque nos últimos anos tem sido cada vez mais frequente a modulação dos efeitos da coisa julgada pelo STF em matéria tributária, seja em controle concentrado de constitucionalidade, né, quando o STF analisa se uma lei é constitucional ou não, ou em regime de repercussão geral, naquelas decisões que servem de orientação para todos os outros processos similares, né? E qual é a finalidade da modulação dos efeitos da coisa julgada? A finalidade é basicamente a proteção da Constituição e dos direitos fundamentais nela previstos, né? Principalmente a segurança jurídica, a proteção da confiança dos jurisdicionados nos precedentes. E qual é a crítica, né? Por que esse tema tem relevância para todos nós? Porque muitas vezes se critica a aplicação do Instituto fora das hipóteses legalmente previstas. E no STJ, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, a gente começou a verificar uma tendência de aplicação do Instituto da coisa julgada parcial. Então, a gente trouxe, né, essas duas análises para o dia de hoje, mais voltadas para os tribunais superiores. Por modular, entende-se que seja uma forma diferenciada ou específica de levar a efeito uma decisão, podendo afetar tanto situações passadas quanto futuras. A modulação dos efeitos, ela permite gerenciamento dos impactos práticos de uma determinada decisão e também de se controlar as consequências socioeconômicas dessas mesmas decisões. Quando um tributo ele é declarado inconstitucional, a expectativa de que a norma que vincula esse tributo seja declarada nula desde a sua criação, o que é chamada de efeito ex tunc. Contudo, em situações excepcionais, é possível ajustar os efeitos dessas decisões em razões dos interesses sociais, da segurança jurídica ou em razão da mudança de orientação jurisprudencial predominante. Isto é, modular significa restringir a eficácia temporal dessas decisões. Como mencionado pela Heloísa, a tradição constitucional brasileira, por muito tempo, se baseou no entendimento de que a lei inconstitucional não pode produzir efeitos e que os atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica. Contudo, ainda que não fosse entendimento amplamente difundido no Supremo Tribunal Federal, a gente consegue identificar, desde 1974, decisões que reconhecem a possibilidade de parametrização dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal no tempo, sendo acatado para esse fim a segurança jurídica e o excepcional interesse social como requisitos para prever a existência dessas decisões e desses efeitos das decisões no tempo. Contudo, a partir do advento das leis 9.868 e 9.882, ambas de 1999, a técnica de modulação temporal dos efeitos das decisões no tempo, dos efeitos das decisões, ela passou a ser prevista legalmente justamente para as ações de controle concentrado de constitucionalidade, rompendo de vez com o paradigma e com a tradição brasileira de declaração de nulidade do ato normativo inconstitucional.
Assim, a modulação dos efeitos ela passou a ser prevista para as ADIs, para as AD6 e para as ADPFs, em vista de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Para a adoção dessa modulação, a hipótese é de que se necessita da maioria absoluta no STF, ou seja, 2/3 dos ministros votando a favor. Pode passar, Carol. E também, agora, posteriormente, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, houve a previsão de um novo tipo de modulação. Essa modulação, por sua vez, ela não é restrita aos tribunais superiores, podendo ser adotada tanto pelo STJ, tribunais federais e os tribunais estaduais, e ela tem como objetivo a modulação de efeitos de decisões no tempo nos casos de alteração jurisprudencial, ou seja, quando temos uma hipótese de alteração e superação de um precedente. Assim, a expressão modulação dos efeitos de decisões, ela passou a se referir a 2 tipos de técnicas. A primeira técnica, relacionada ao controle de constitucionalidade concentrado, e a segunda, sendo essa a prevista pelo CPC em seu artigo 927, mais especificamente no parágrafo 3º. A aplicação dos 2 institutos ela é feita de modo distinto, sendo o entendimento do STF, por sua vez, que para a aplicação da técnica do CPC não há necessidade de um quórum qualificado, sendo possível a modulação com base nos votos, por maioria dos votos, como decidido no recurso extraordinário 638/115, que foi julgado em 2019. O STF não possui um entendimento fixo ou um critério fixo para a modulação dos efeitos, mas é feita de forma individual e específica, caso a caso. O STF ele possui entendimento de que a modulação dos efeitos não pode ter por único objetivo a preservação de um possível impacto financeiro ao Estado. Tanto é assim que, no julgamento do tema 899, o ministro relator Alexandre de Moraes afirmou que as repercussões econômico-financeiras ao Estado não legitimam o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos como forma de compensar a máquina pública. Apesar desse entendimento do STF, conforme a gente verá a seguir, há diversas decisões da Suprema Corte utilizando o critério financeiro e econômico como principal argumento para a modulação dos efeitos. Então, agora a gente vai passar a análise dos casos específicos tributários que a gente ressalvou para a nossa conversa. O primeiro deles é o tema 1093, em que o STF fixou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar, veiculando normas gerais. Por maioria de votos, a Corte aderiu à proposta de modulação de efeitos constantes do voto do ministro Dias Toffoli para afastar a exigência do diferencial de alíquota no exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento. Nos critérios adotados para a modulação, mencionou-se que eventual não aplicação da modulação poderia gerar um vácuo normativo e trazer uma insegurança jurídica, dada a ausência de lei complementar que instituía a cobrança das referidas alíquotas. O importante é fazer uma curiosidade aqui, que o relator inicial do recurso era o ministro Marco Aurélio, e ele restou vencido quanto à discussão acerca da modulação de efeitos, porque ele entendia não ser um caso de modulação, já que eventual modulação poderia criar estímulos à criação de leis contrárias à Constituição. E acrescentou que, se indevidas as cobranças, os contribuintes teriam direito à restituição. E a gente traz aqui uma curiosidade de que, após a saída do ministro Marco Aurélio, a gente consegue notar um maior número de processos em que foi definida a modulação de efeitos das decisões. Historicamente, ele era um ministro contrário à modulação de efeitos e ele restou vencido. Tanto é que o relator do caso aqui passou a ser o ministro Dias Toffoli.
O próximo tópico também foi um caso de relatoria do Dias Toffoli, que é o tema 825, em que foi firmada a tese de que é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir TCMD sem intervenção de lei complementar exigida pelo referido dispositivo. Por maioria de votos, a Corte aderiu à proposta de modulação trazida pelo relator Dias Toffoli para que a decisão passasse a produzir efeitos a contar da publicação do acórdão. É muito comum esse tipo de corte temporal, a publicação do acórdão ou o julgamento do acórdão de mérito. E aqui foram ressalvadas ações judiciais pendentes de conclusão até o momento do julgamento, ações essas em que se discutia qual estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do imposto, considerando a ocorrência de bitributação, e ações também que se discutia a validade da cobrança desse imposto em que não fosse pago anteriormente. Os critérios adotados para a modulação de efeitos foram critérios econômicos e sociais, uma vez que poderia haver um déficit nas finanças públicas em razão de perdas imediatas. E aqui a gente também ressalva que o Estado de São Paulo trouxe aos autos informações, incluindo projeções para os próximos 5 anos, em que haveria um impacto orçamentário negativo, milionário para os cofres públicos estaduais. Então, a gente entende que essa nota técnica trazida pela Secretaria de Fazenda foi crucial para a decisão do tribunal quanto à modulação de efeitos. No tema 379, o STF ele decidiu a tese da seguinte forma: o ISS seria devido pelas farmácias de manipulação, visto que os serviços de preparo e fornecimento de medicamentos de forma individual em caráter pessoal para consumo seria um serviço farmacêutico, e decidiu que o ICMS seria devido nas operações envolvendo medicamentos de prateleiras. Na modulação dos efeitos dessa decisão, o STF ele aderiu à proposta de modulação para que a referida decisão produzisse efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento e fez uma ressalva com relação às hipóteses de bitributação, em que o contribuinte recolheu 2 vezes o ISS ou ICMS, nas hipóteses em que o contribuinte não recolheu nenhum dos impostos, e também os processos judiciais e administrativos em andamento, devendo ser aplicado o entendimento firmado pelo STF no referido tema. Os critérios para a adoção da modulação dos efeitos foi a preservação da boa-fé daqueles que já recolheram os impostos de acordo com o entendimento, e também em razão da segurança jurídica, de forma a convalidar as obrigações principais e acessórias já realizadas pelos contribuintes. E também a modulação dos efeitos teve como objetivo evitar que os estados e os municípios entrassem de cobrança retroativa dos contribuintes que recolheram ISS ao invés do ICMS, ou vice-versa, e também a impossibilidade dos contribuintes, por sua vez, de ajuizarem ação de repetição de débito, visando a cobrança ou do ISS ou do ICMS que foi recolhido indevidamente. Com relação ao tema 69, a conhecida como a tese do século, o Supremo Tribunal Federal ele firmou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. Para modulação dos efeitos, por sua vez, o entendimento por maioria foi de acolher em parte os embargos de declaração opostos pela União Federal, de forma que os efeitos do julgado passassem a ocorrer somente após 15 de 3 de 2017, no caso, a data de julgamento de mérito da questão, com a ressalva, no caso, das ações judiciais e administrativas que foram protocolizadas até a data da sessão de julgamento. Nesse caso em específico, os critérios adotados foram uma suposta alteração jurisprudencial no entendimento, no caso dos tribunais superiores, e um impacto que a decisão teria nos cofres públicos. O próximo tema é o tema 962, em que o STF fixou a tese de ser inconstitucional a incidência de RPJ e CSLL
sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão da repetição de indébito tributário. Por unanimidade de votos, os ministros entenderam pela modulação dos efeitos da decisão em sede de embargo de declaração, estabelecendo que a decisão produzisse efeitos ex nunc a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvados os casos em que os contribuintes já tivessem ajuizado ações até a data do início do julgamento de mérito e os fatos geradores anteriores à data da publicação da ata de julgamento de mérito, em relação aos quais não teria havido pagamento de RPJ ou de CSLL a que se refere a tese. Então, aqui, a fixação, né, o marco temporal foi a publicação da ata do julgamento e não do dia do julgamento, né? Os critérios aqui adotados para modulação de efeitos foram critérios econômicos e sociais, além da intenção de desincentivar a corrida pelo Poder Judiciário. Ou porque, muitas vezes, quando o tema é afetado, né, em repercussão geral, os contribuintes começam a ajuizar ações individuais antes do julgamento do mérito, né, visando estarem abarcados por essas exceções reconhecidas pelo tribunal. Aqui, a União Federal requereu a modulação de efeitos somente em sede de embargo de declaração, ou seja, posteriormente ao julgamento do mérito da questão, alegando que, se não fosse modulada a decisão, poderia ocorrer um esvaziamento do Instituto e um déficit orçamentário. Daí que concluímos que um dos critérios adotados pela Corte foi o critério econômico. Na DC 49, o STF ele decidiu pela inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Candir, que possibilitava a cobrança do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Na proposta de modulação dos efeitos, o STF, por maioria dos votos, ele decidiu que esta decisão ela somente poderia ter efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. Isto é, a decisão foi de 2023, mas somente poderia valer a partir de 2024, com exceção das ações judiciais e os processos administrativos existentes até a data da publicação da ata de julgamento de mérito. Ficou definido também que o contribuinte ele teria direito à manutenção dos créditos de ICMS apurado nas operações anteriores à remessa das mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, e também o direito de transferir esse crédito de ICMS, o que seria regulamentado pelos estados até 1º de janeiro de 2024. E caso os estados não disciplinassem essa matéria, isto é, a transferência de créditos entre os estabelecimentos do mesmo titular até a referida data, ficaria do direito dos contribuintes de transferirem tais créditos de forma autônoma. Os critérios adotados para a modulação dos efeitos foi a segurança jurídica na tributação, o equilíbrio do federalismo fiscal e também o objetivo de preservar as operações praticadas e as estruturas negociais dos próprios contribuintes, sobretudo com relação à existência de benefícios fiscais de ICMS sobre essa operação. No tema 985, o STF fixou a tese de ser legítima incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Aqui, por maioria de votos, os ministros deram parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvando as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, que não serão devolvidos pela União. Assim, devem ser ressarcidos os valores pagos no período anterior a 15 de setembro de 2020 aos contribuintes que ajuizaram ações judiciais sobre o tema. Então, os contribuintes que não recolheram contribuições sobre o terço constitucional de férias no período anterior a 15 de setembro de 2020, inclusive quando foram autuados e discutiam débito administrativa ou judicialmente, estão abarcados pela modulação de efeitos e não devem ser cobrados pela União, cabendo o cancelamento de eventuais autuações. Essa decisão é bem recente, é de junho de 2024, e a União requereu modulação adotada caso considerasse apenas contribuintes que tivessem ajuizado ações antes da afetação do tema,
sob o argumento de que essa modulação desincentivaria novos ajuizamentos de ações individuais. Os critérios adotados para a modulação de efeitos aqui nesse caso foi uma estratégia para balancear a necessidade de arrecadação com a segurança jurídica dos contribuintes. Aqui a gente consegue entender que foi uma decisão pró-contribuintes e não visando aos cofres públicos. Ocorreu uma virada jurisprudencial aqui do STJ para o STF, então a gente acaba vendo uma modificação do precedente, né? Justificando assim a aplicação da modulação de efeitos para preservar a confiança legítima e a segurança jurídica dos contribuintes. A mudança de entendimento de um tribunal superior impacta diretamente as expectativas e o planejamento financeiro das empresas, tornando a modulação de efeitos uma ferramenta crucial para mitigar essas repercussões. Aqui, em que pese ele está tratando de uma questão constitucional, a gente vê que o STF adotou aquela possibilidade trazida pelo CPC de 2015, tendo em vista a superação do precedente até então vigente do STJ e essa mudança de entendimento pelo STF, visando, né, essa segurança jurídica dos contribuintes. Com relação ao tema 118, a gente separou, ainda que o tema ainda não tenha sido julgado em sua totalidade, a gente separou aqui porque a gente achou bastante interessante uma proposta de modulação que veio do ministro André Mendonça, sem que nenhuma das partes do processo solicitassem a modulação, ou seja, no próprio julgamento do mérito, o ministro já realizou a sua proposta de modulação. Nesse caso em específico, o julgamento ele encontra-se suspenso desde a sessão de julgamento que foi realizada em 28 de agosto desse ano, agora de 2024. A modulação, no caso proposta pelo ministro André Mendonça, foi justamente no seu entendimento de, em razão de um interesse social, modular os efeitos da decisão para aplicação dos efeitos prospectivos. Ou seja, ainda que entendesse que é inconstitucional a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS, o ministro entendeu que seria possível convalidar, com base supostamente no interesse social, essa norma inconstitucional justamente apenas com efeitos prospectivos, ou seja, os tributos anteriormente recolhidos, embora seja um recolhimento inconstitucional, não seriam passíveis de restituição. E isso, inclusive, ele até ressaltou no seu voto para que não deixasse dúvida. Ele trouxe que, segundo o entendimento dele, não haveria nenhum ressarcimento, nenhuma restituição a ser feita. Ou seja, ainda que ele tenha fundamentado os critérios como interesse social, a gente entende que esse interesse social estaria trajado no caso de questões orçamentárias, justamente para que não exista a possibilidade de restituição dos contribuintes que recolheram indevidamente. O último tema do STF trazido foi um bem recente, julgado no dia 3 de outubro, agora de 2024. É o tema 863, em que se analisou a multa qualificada de 150%. Na ocasião, o STF fixou a tese de que, até que seja editada uma lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve ser limitada a 100% do débito tributário, podendo chegar ao patamar de 150% caso se verifique a reincidência tributária definida no artigo 44, parágrafo 1º-A da Lei 9430, de 96. Então, por maioria de votos, os ministros decidiram pela aplicação dos efeitos dessa decisão a partir da edição da Lei 14.689 de 2023, ficando ressalvadas as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até aquela data, ou seja, até a data da edição da lei, e os fatos geradores ocorridos até a data em relação aos quais não houve o pagamento da multa abrangida pelo tema de repercussão geral. Foram mantidos os patamares fixados pelos entes municipais e estaduais até o limite da tese, ou seja, até 100%. Assim, na prática, os contribuintes podem pedir a devolução dos valores pagos a maior em multas
no âmbito municipal e estadual. Os critérios adotados para a modulação foi com base na manutenção da segurança jurídica. Passando agora para o tema da coisa julgada parcial no STJ, até a vigência do CPC de 1973, o STJ ele adotava o posicionamento de que não seria possível a formação da coisa julgada parcial, isto é, não seria possível separar uma decisão de forma a constituir uma coisa julgada sobre determinado capítulo. Isso porque, segundo o entendimento do STJ, seria incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar um possível tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. Isso porque o STF entendia que a decisão ela seria única e também com relação ao termo inicial do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória, seria necessário de que o processo teria que ter transitado em julgado, isto é, não seria possível mais interpor nenhum recurso e assim seria cabível a ação rescisória. Com o advento do CPC de 2015, o STJ passou a adotar a possibilidade da coisa julgada parcial, diante da interpretação dos dispositivos do CPC que versam sobre coisa julgada, artigos 502 e 523, existência de decisão parcial de mérito, artigo 356, execução definitiva de parcial em controvérsia, artigo 523, rescindibilidade de capítulo da decisão, artigo 966, parágrafo 3º, e devolutilidade da apelação ao capítulo impugnado, artigo 1013, parágrafo 1º. A gente traz aqui um destaque de uma decisão da terceira turma do STJ, em que apreciou a questão ligada à possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito pelos tribunais, em que eles concluem o seguinte: mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento provisório, sobre o qual pende de julgamento de recurso sem efeito suspensivo e cumprimento definitivo de parcial em controvérsia do mesmo título judicial de condenação ao pagamento de quantia. Então, aqui ele conclui a possibilidade de fracionamento, né, do capítulo da decisão para o trânsito em julgado. Com relação à aplicação da coisa julgada parcial para processos tributários, a gente tem uma recente decisão da segunda turma do STJ que reconheceu a coisa julgada parcial, permitindo que o contribuinte pudesse prosseguir com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda que estivesse ainda pendente de decisão no mesmo processo, questionamentos com relação à inclusão do ISS na base de cálculo das ditas contribuições. Na ocasião, prevaleceu o entendimento do ministro relator de que a coisa julgada parcial ela se aplica aos casos em que a decisão de mérito se deu na vigência do novo CPC, ainda que a ação tenha sido ajuizada sobre a vigência do CPC de 73. Isso porque, ao trazer a coisa julgada progressiva, o CPC de 2015 ele privilegiou a efetividade da prestação jurisdicional e a duração razoável do processo. Agora sim, podendo concatenar tudo que foi dito na apresentação de hoje, a gente separou alguns pontos de atenção que a gente gostaria de ressaltar. Em relação à aplicabilidade da modulação dos efeitos em processos tributários no STF, compulsando as decisões que a gente mencionou hoje, a gente consegue identificar algumas tendências ou talvez algumas projeções para o futuro. São elas: a Fazenda Nacional, ela atualmente possui um posicionamento recente no sentido de defender que o marco temporal para modulação deveria ser a data do reconhecimento da repercussão geral, justamente para evitar a corrida ao Poder Judiciário. A modulação dos efeitos da decisão, ela encontra raiz na proteção da confiança. Atualmente, contudo, é aplicado em diversas oportunidades um alegado desequilíbrio orçamentário, com base numa queda de arrecadação ou uma queda de arrecadação futura, sendo também esse critério adotado pelo STF
ainda que na legislação o emprego dessa técnica não seja relacionado especificamente a questões orçamentárias. Além disso, o argumento de potencial dano aos cofres públicos, ele acaba por muitas vezes de representar uma aplicação prospectiva das decisões pelo STF. Assim, o que a gente consegue verificar é a existência de uma inconstitucionalidade útil, termo esse referenciado pelo professor Ricardo Lobo Torres, e que consiste na identificação de atos da administração pública dotados de inconstitucionalidade, somados a uma expectativa da própria administração de que o controle judicial será lento e demorado, de forma que uma lei inconstitucional ou uma norma inconstitucional acabará produzindo efeitos, ainda que claramente inconstitucional. Nesses casos, espera-se que, ao julgar, o tribunal ele se compadeça do argumento de rombo, né, aos cofres públicos e mantenha efeitos passados de um tributo inconstitucionalmente exigido, o que traz, obviamente, um efeito de convalidação de políticas públicas pelo próprio Poder Judiciário, que acaba atuando como um legislador positivo. Aí, nesse ponto aqui, a gente também trouxe, no caso, um trecho de um voto do ministro Marco Aurélio na ADI 4.481, julgado em março de 2015, que concatena um pouco, talvez, da ausência de aplicabilidade por parte do STF da própria noção legal prevista para a modulação dos efeitos. Eu vou aqui ler aqui o trecho para vocês. Está ficando muito fácil editar diplomas legais à margem da Constituição Federal, porque depois, em passo seguinte, há o concerto do Supremo, mas concerto não com S, concerto com C. Dá-se, naquele período, o dito pelo não dito, salva-se a lei em detrimento da Carta da República, como se esta tivesse ficado em suspenso no período, não vigorasse no território nacional. E me assusta muito que se vem, passo a passo, generalizando o Instituto da Modulação. Fico a imaginar em que caso se deixará de modular a decisão, se num caso em que houve o desrespeito flagrante frontal à Constituição, mais do que isso, a reiterados pronunciamentos do Supremo, é implementada a modulação. Com relação à coisa julgada parcial no STJ, por sua vez, verifica-se que, a partir do entendimento do STJ sobre a possibilidade de aplicação da coisa julgada parcial, há a possibilidade de uma formação parcial e progressiva da coisa julgada em matéria tributária especificamente, possibilitando a existência de um cumprimento provisório definitivo no mesmo processo e a existência de múltiplas ações rescisórias com objetos distintos e estabilizados de acordo com uma coisa julgada formada em momentos diferentes. Nesse ponto, a gente destaca possíveis efeitos sobre esse entendimento do STJ. São eles eventuais questionamentos da Fazenda Nacional no âmbito do cumprimento de sentença em razão de possíveis decursos de prazos prescricionais, a mudança do termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento de uma ação rescisória, e o início de um cumprimento, seja ele provisório ou definitivo, em momentos distintos. A gente agradece pela atenção de todos e esperamos que essa apresentação seja de bom grado para todos com relação à coisa julgada parcial no STJ e também à modulação dos efeitos de decisões no STF. Obrigado.